Para realizarmos a emissão de um PCMSO ou PPRA, poderemos primeiramente validar informações. Tais como elas, poderemos primeiramente ir até o cadastro de cargos, por exemplo, ir até fatores de riscos, ou neste caso, exames médicos, e visualizar quais estão vinculados, se estes cadastros estão corretos, e da mesma forma, como nos fatores de risco, poderemos validar também as informações dos riscos que estão vinculados atualmente em nossos cargos e setores, para que possamos posteriormente vincular o cadastro destes documentos. Então, após essa verificação, poderemos inicialmente ir até o gestor de PPRA, do qual na segunda seleção poderemos ir até emissão do PPRA. Primeiramente, para emitirmos um documento, ao selecionarmos primeiramente a empresa, poderemos clicar na opção de incluir, utilizando então um documento a partir de não utilizar o modelo padrão. Ao iniciarmos este documento, poderemos visualizar na primeira aba o cadastro da apresentação deste documento, tal como ele trará para tipo de laudo, sendo um laudo por setor, separado por empregado, ou um laudo em tabela separado também por empregado. Posteriormente, teremos o nome da empresa, o título do qual o laudo já traz e as condições preliminares para que sejam constados juntamente neste laudo. Posteriormente, através dos campos emissão e validade, poderemos incluir a data em que será dada a validação desta emissão e abaixo também qual a data de validade deste documento. Através do campo cabeçalho, poderemos incluir também o cabeçalho que sairá padrão em todas as páginas do nosso laudo posteriormente emitido. Tal como também local, poderemos selecionar o estado em que ele estará sendo emitido e a cidade do qual faremos este ajuste. Posteriormente, através da situação, poderemos demarcar como ativo ou inativo e, posteriormente, através da apresentação dos fatores de risco, poderemos identificá-los como identificação ou quantitativo, para que todos os campos complementares, como técnica, exposição e seus afins, possam ser trazidos juntamente à apresentação deste documento. Através do item imprimir agentes abaixo do nível de ação para o PPRA, uma vez que riscos estiverem cadastrados e os mesmos estejam abaixo do limite de tolerância ou ao critério dos anexos, ao selecionar esta opção, o sistema fará uma validação destes campos, destes riscos e trará juntamente na apresentação do laudo. Através do campo acima em colocar no PPRA, poderemos selecionar se traremos os dados do profissional vinculado a esta emissão deste laudo, podendo também selecionar a assinatura do profissional, ou então, por fim, não trazer a assinatura e sem os dados, como também poderemos fazer um combo de informações para trazer a assinatura deste profissional e os dados do mesmo. Posteriormente, também abaixo, teremos um item chamado colocar no PPRA, do qual a primeira opção traz um cálculo automático do número de empregados conforme está cadastrado no cadastro de empregados. Uma vez que não tivermos o registro, teremos também um campo onde poderemos informar manualmente, dentro do cadastro dos cargos, o número de empregados. Sendo desta forma, ao selecionar a segunda opção, pegaremos o número de empregados que está cadastrado na empresa manualmente. Posteriormente, ao ajustarmos a primeira aba, poderemos ir até o campo de profissionais. Dentro dele, ao fazer a busca avançada, por exemplo, poderemos buscar o nome do nosso profissional, fazer a sua seleção e clicar em adicionar. Posteriormente, ao clicar em incluir, poderemos então vincular este profissional ao cadastro deste documento, posteriormente para que ele seja agregado junto a esta impressão. Posteriormente, em objetivos, poderemos visualizar que o sistema já traz uma nomenclatura, um campo já pré-determinado para o objetivo deste documento, porém, como ele é um campo de texto livre, poderá ser editado manualmente sem nenhum problema. Posteriormente, através de bibliografia, teremos informações relacionadas às informações que também podem ser cadastradas e vinculadas ao documento.
Também teremos o campo de cronograma de ações, do qual poderemos, ao adicionar o registro, poder vincular toda uma gestão sobre os cronogramas que foram realizados entre a data de emissão deste laudo até a sua validade, sendo ela utilizando modelos que o sistema já traz ou então cadastrando novos cronogramas para ser incluído sua descrição, também incluir responsáveis, sendo eles empregados da própria empresa ou outros, para que possamos incluir sua nomenclatura ou filtrar através do filtro de empregados. Posteriormente, também incluindo abaixo qual a previsão sobre o cronograma através dos meses. Posteriormente, teremos a aba de treinamentos para vincular treinamentos que foram realizados na empresa, digamos, por exemplo, ao ser entregue um EPI ou algum treinamento extra fora desses rotineiros, poderemos incluir também na gestão dentro do sistema. Posteriormente, também tendo o item de aparelhagem, poderemos incluir aparelhos que são utilizados dentro do cadastro da empresa, muitas vezes para fazer a emissão de alguma informação, ou, por exemplo, temos o caso de um dosímetro, do qual foi utilizado para medição do anexo 1 de ruído intermitente. Posteriormente, através das considerações gerais, aqui teremos um campo de texto livre que poderemos cadastrar através do campo considerações gerais, incluir título, subtítulo e conteúdo para agregar informações juntamente ao laudo, onde poderemos incluir nomenclatura em texto e juntamente imagens caso haja necessidade. Através do campo documento base, caso utilizaremos essa informação, poderá ser incluído também para que possa ser agregado. Da mesma forma, como posteriormente, quando tivermos essa informação, poderemos, ao invés de gerar o PPRA, gerar também um documento base. Através do plano de ação, basicamente parecido com o que é o cronograma de ação, da mesma forma poderemos cadastrá-lo dentro do sistema, juntamente na configuração da emissão do nosso laudo, para que possamos ajustar a documentação, qual o PPRA que ele será vinculado, a data de início deste plano, sua data de previsão para a conclusão e o objetivo, tal como, por exemplo, uma inspeção de todos os móveis desta empresa, instalação de um piso antiderrapante ou qualquer outro tipo de gestão em relação a um plano de ação, do qual poderíamos incluir a sua meta, qual o tipo que esse plano de ação vai ter agregação à empresa, o status em que ele estará no momento da emissão ou se ele será emitido no futuro, poderá ser realizado essa informação e também, além disso, a prioridade. Posteriormente, também incluindo os indicadores. Por fim, em descrição, também teremos um campo livre de texto para ser incluído a descrição deste plano de ação. Por fim, também como campo complementar, poderemos incluir o custo deste plano de ação, desta reforma, deste procedimento e a data de conclusão abaixo. Além também de, na próxima aba, teremos também o campo de responsáveis para vincular responsáveis a este plano de ação. Posteriormente, através do campo setor e cargo, poderemos incluir setores e cargos na apresentação deste PPRA. Por exemplo, na busca avançada, nós teremos 4 setores vinculados, além disso também tendo diversos cargos que poderão ser incluídos. Se, por exemplo, eu gostaria que apenas o meu setor de produção, sendo que o cargo seria o pintor, pincel, pistola e lixa fossem vinculados, eu posso apenas selecionar os 3 para que os 3 possam ser vinculados e a partir disso o sistema me trará apenas as informações do laudo destes 3. Agora, porventura, se eu queira que todos sejam incluídos, basta fazermos novamente a seleção de todos e clicar em excluir selecionados. Após confirmarmos, nós teremos então a informação na listagem de que não há nenhum registro encontrado. Porém, isso valida ao sistema para que todos sejam atribuídos então nesta apresentação. Através do campo observações, nós poderemos incluir também novamente uma observação. Sendo ela de forma livre, poderemos incluir o título e abaixo o corpo de texto para a descrição deste objetivo, dessas observações.
Posteriormente, através do campo CIPA, também teremos um campo específico para descrição da CIPA atual desta empresa ou referência a ela. Através do glossário, nós também teremos um campo livre para identificação do glossário referente a este documento emitido. E, por fim, também no campo de configurações, poderemos utilizar essa demanda para configurar a emissão e a visualização do nosso documento, sendo ele podendo incluir a tabela dos fatores de risco posteriormente ao final do laudo, e como anexo, da mesma forma riscos de acidentes ergonômicos, caso estejam cadastrados também em nossos setores e cargos, a apresentação de grupos de exposições similares em tabelas de risco, também além de outros campos, tais como, por exemplo, podendo incluir as normas regulamentadoras, também podemos incluir riscos de acidente, riscos ergonômicos, propriamente um sumário para o nosso laudo. Da mesma forma, caso possuímos fotos da empresa, setores e cargos atribuídos aos cadastros, poderemos vincular essas informações. Da mesma forma como geramos conclusões do laudo para os nossos fatores de risco, também poderemos selecioná-lo para que sejam constados junto ao laudo emitido. Posteriormente também teremos campos complementares para o sistema poder trazer as medidas de controle, meios de propagação, as observações, possíveis comprometimentos, os possíveis danos à saúde, além também das recomendações. Posteriormente, nós poderemos incluir apenas cargos com empregados, setores sem cargos ou também apresentação dos dados complementares dos setores. Posteriormente, caso cadastremos observações após cada cargo nos cadastros de cargo, ao selecionar esta opção, o sistema também trará após cada cargo a observação. Através do campo título do laudo nos avaliadores, também replicaremos o título deste laudo entre a informação dos responsáveis. Posteriormente, através da data de assinatura dos responsáveis, o sistema também vai incluir a data em que foi realizada a emissão deste laudo. Posteriormente, através do campo apresentar o CBO, juntamente à apresentação do cargo, também então trará a apresentação do CBO vinculado ao cargo. Através do cadastro de riscos não relacionados, poderemos marcar a opção para o sistema trazer estes riscos presentes para o nosso laudo. Através de informações de cargos sem risco, ao selecionar nós também poderemos ocultar essas informações, além também de poder apresentar riscos da NR16, apresentar vias de absorção, apresentar os agentes vinculados aos riscos do e-social e também informar os responsáveis pela empresa. No canto direito, através da primeira coluna de incluir, poderemos formatar a formatação, ou seja, forçar a formatação padrão para o cronograma de ações em Arial 8. Da mesma forma, podendo utilizar um novo cronograma de ação, do qual, ao selecioná-lo, nós poderemos fazer sua seleção e visualizar que a aba onde era cronograma de ação passa a se tornar novo cronograma, no qual poderemos novamente configurá-la e fazer o ajuste entre cronogramas que foram realizados e previstos para o próximo ano. Posteriormente, através do campo utilizar ACGH, poderemos incluir para que as normas internacionais sejam incluídas juntamente, FISPICs também cadastradas sobre agentes de risco, químicos ou outras informações poderão ser apresentadas. Também teremos o campo para separar setores por endereço, caso eles estejam separadamente em lugares terceiros ou e não próprios na empresa, também podendo utilizar uma tabela de reconhecimento e avaliação, do qual o sistema fará a geração deste documento e fará essa separação de forma por tabelas e não descritiva. Posteriormente também, por fim, apresentar a aparelhagem detalhada cadastrada. Através do campo quebra de páginas, poderemos configurar quebras de páginas entre informações, sendo ela após no perfil de empresa, nos objetivos, nas condições preliminares, se gostaríamos que a cada NR seja quebrada uma página, na descrição dos setores e cargos, na CIPA, por exemplo, entre observações, aparelhagem e, por fim, podendo também até citar para
citar cada cargo, também na bibliografia, além também de avaliador responsável e nos responsáveis pela empresa. Através do campo apresentar a data de capa, poderemos incluir o mês e o ano da emissão, o período de vigência do qual ele informará que foi emitido, por exemplo, em 2018 e passa a validar até 2019. Posteriormente também o mês e ano do período de vigência. Apresentar a descrição da atividade será um campo para determinarmos se a atividade do cargo virá através do cadastro sumário dos CBOs, no cadastro dos cargos, ou então através da informação no cadastro de um cargo, onde possuímos a atividade detalhada. Ao ser incluída a informação lá, caso selecionarmos o campo de detalhada, o sistema passará a trazer o que estiver cadastrado na atividade detalhada. Ou então, se mantivermos a sumária, ela puxará a informação também vinculada ao CBO. Através do campo apresentação dos treinamentos, poderemos incluir ele de uma forma um por folha através de texto, um por folha através de imagem ou, por exemplo, em lista, para que eles sejam ajustados e apresentados um abaixo do outro. Posteriormente, através da forma de apresentação dos EPIs que estão vinculados a riscos não correlacionados, a EPIs vinculados ao cargo ou fatores de risco, todos eles serão apresentados através do nome de EPI mais o CA, apenas o nome do EPI ou então o nome do EPI, o CA e a variedade. Posteriormente, por fim, usar a tabela de setores e cargos. Ao selecionarmos, nós montaremos a apresentação de toda a descrição de cadastros relacionados aos setores e cargos e seus agregados em forma de tabela, ao invés de fazermos então a apresentação de forma descritiva. Posteriormente a realizarmos os ajustes, poderemos clicar em gravar para validarmos esta informação. Posteriormente o sistema fará a geração da listagem, do qual poderemos fazer sua seleção e clicar em imprimir. Dessa forma, iremos gerar o documento, sendo ele documento base ou PPRA. Ao clicar em PPRA, validaremos o início deste procedimento e o sistema então fará a geração do laudo e informará abaixo que o PPRA gerado foi realizado com sucesso, do qual ao clicar em download, poderemos gerar o documento e posteriormente abri-lo. Através da visualização deste documento, poderemos visualizar que o sistema fez exatamente como nós configuraremos, do qual trará a identificação da empresa, trará os avaliadores, objetivo, condições preliminares, além também dos campos como normas regulamentadoras, de forma complementar, do qual poderemos incluir na última coluna de configurações. Posteriormente, ao campo de observação importante, título, também teremos campos relacionados às considerações gerais. Poderemos então ir até a descrição de setores e cargos, do qual o sistema então trará neste exemplo apenas os setores que nós utilizamos de referência na aba de setores e cargos, do qual puxei do setor de produção 3 cargos, do qual os mesmos estarão apenas presentes neste documento, do qual ao apresentar o setor, ele trará abaixo o cargo, trará também o CBO da informação e a descrição da atividade. Posteriormente, também os fatores de riscos vinculados ao cargo e os equipamentos utilizados como um EPI. Posteriormente, podemos visualizar que no grupo de risco físico teremos o ruído, do qual tem a sua técnica que cadastramos, a intensidade, a exposição, o EPI vinculado e também a conclusão a partir das informações. Por fim, também trazendo a exposição, a consequência e a classificação do risco. Da mesma forma, para os outros, ele também trará esta informação. Posteriormente, se desejarmos que este documento, ao invés de ser descritivo, como poderemos visualizar, venha de uma forma por tabela, teremos, por exemplo, a gestão de usar a tabela de reconhecimento e avaliação, do qual, ao selecioná-lo, poderemos gravar novamente e, após gravar, é necessário gerarmos novamente o documento, para que seja realmente confirmado este ajuste. Posteriormente, ao emiti-lo, basta abri-lo e assim que estiver aberto, poderemos confirmar que ele foi ajustado.
do qual poderemos novamente até o campo de descrição para visualizar que o sistema desta forma trouxe na apresentação de tabela, do qual primeiramente o sistema vai trazer uma forma de análise qualitativa dos riscos e posteriormente trará também uma etapa de reconhecimento e identificação para poder constar a exposição, a fonte geradora e também, é claro, a técnica e os outros campos relacionados a este tipo de apresentação. Por fim, gerando o documento para que possamos ter ele prontamente concluído.